Bom dia a todos, uma feliz Páscoa. Cumprimente a pessoa que está do seu lado, fale para ele ou para ela, feliz Páscoa. Glória a Deus. Por favor, tome seu assento. Tem alguns lugares aqui na frente também, se você precisar. É uma celebração que nós estamos fazendo hoje, é uma festa que nós estamos comemorando hoje. E as crianças, elas são maravilhosas por isso, porque elas expressam naturalmente o que está no coração delas, né? Então, como você percebe a graça de Jesus sobre a vida delas, e essa ministração que é tão linda e tão genuína. Eu pensei em ministrar com o meu amigo Miguel, aqui do meu lado, representando Cristo Jesus. Imagina uma cena forte como essa, né? Mas a verdade é que espiritualmente o nosso Senhor Jesus, Ele está ao nosso lado. Então, quando nós comemoramos e visualizamos algo como uma celebração, como essa peça, parece que fica mais real. A morte de Cristo, ela foi real. Porque na morte de Cristo, Ele levou sobre si os nossos pecados. A ressurreição de Cristo, ela também é real. E é na ressurreição de Cristo onde eu entendo o poder do Evangelho. O poder que perdoa os meus pecados, o poder que transforma a minha condição. Antes eu estava afastado, separado de Deus, porém agora eu estou conectado em Cristo Jesus. Tá certo? Então nós estamos comemorando a Páscoa hoje. Essa é a data mais importante e mais necessária para todos aqueles que entendem que Cristo é o Senhor Jesus. Porque foi na Páscoa onde Cristo se entregou, o Cordeiro Santo. Se as crianças não tiver lugar para todo mundo, pode sentar aqui na frente, aqui. Pode se acomodar, pode entrar. A gente tem até as 4 horas da tarde para terminar esse culto hoje. Nós estamos tendo a visita do Christian, né, Christian? Christian, qual o seu nome, desculpe? Christian, é você, Christian. E a Bárbara, filha do Heron e da Poli, sejam muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Tem mais alguém que nos visita pela primeira vez, que está aqui conosco hoje pela primeira vez? Tem? Qual o seu nome, meu irmão? Valdecir? Laudecir. Val? É esse nome dele. Dê uma salva de palmas ao nosso irmão. Seja muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus. Mais alguém que está conosco? Não? Glória a Deus. Eu queria conversar com vocês sobre esse tema, a importância de nós entendermos o que significa a Páscoa, né? Porque ela naturalmente ela vem carregada de tradições, ela vem carregada de conceitos, ela vem carregada de muita coisa, né? Então é importante nós entendermos a essência daquilo que nós estamos falando para poder discernir o que nós estamos comemorando. Tá certo? Então, e a primeira Páscoa, ela foi estabelecida lá no livro de Êxodo, que é o segundo livro da Bíblia, que eu quero conversar sobre esse assunto com vocês hoje. Quando o povo estava prestes a sair do Egito, Deus fala com Moisés e Arão e estabelece a Páscoa do Senhor. Tá? Eu gostaria que vocês, todos estão aí com o boletim na mão. Tem alguém que não tem o boletim? Levante sua mão. O Eli está sem boletim, por favor. Alguém possa entregar para ele. O Nick também. Tem mais alguém? Por favor, sirvam esses irmãos aí com o boletim.
E eu gostaria que você me acompanhasse na leitura agora, pode ser? Livro de Êxodo, capítulo 12, fala assim: O Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vocês o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel, dizendo: No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Fala, cada um tomará para si um cordeiro. Repita isso, por favor. Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Repita, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos serão necessários para o cordeiro. O cordeiro será como? Sem defeito, macho de 1 ano, podendo ser um cabrito. Verso 6. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. Pegarão um pouco do sangue e o passarão nas 2 ombreiras e na viga superior da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães sem fermento e ervas amargas. Não comam do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e as vísceras. Não deixem nada do cordeiro até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queime, e assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias nos pés e o cajado na mão. Comam depressa, é a Páscoa do Senhor, porque naquele dia passarei pela terra do Egito, e matarei na terra do Egito todos os primogênitos, tanto das pessoas como dos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia lhe será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor, de geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos pedir ao Espírito Santo que revela, que mostra a Tua palavra, que nessa manhã o Senhor venha revelar para nós o que o Senhor deseja nos ensinar. Existe, ó Deus, algo tão profundo e tão poderoso naquilo que nós estamos comemorando, naquilo que nós estamos celebrando. E nós pedimos, ó Deus, que a vida de Deus possa ser, ó Deus, possa encher o nosso coração nessa manhã de esperança, de vida nova, Pai, porque o Senhor ressuscitou, porque o Senhor está à direita de Deus Pai, porque o Senhor está esperando pelo dia onde o Senhor voltará para nos resgatar, e aí então, Senhor, eternamente nós estaremos contigo, Senhor, e é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos, amém? Esse texto que eu li, ele tem um significado para um hebreu, para um judeu, ele tem um significado, e quando a gente caminha pela Bíblia, a gente vê que isso era uma sombra, era simplesmente algo que Deus estava estabelecendo no velho, que Deus estava apresentando no velho para se cumprir no novo. Tudo isso se cumpre em Cristo Jesus. Esse texto é cheio de simbologia, esse texto é cheio de entendimento que nós precisamos compreender para aplicar exatamente o que nós estamos comemorando. Tá certo? A Páscoa não é simplesmente uma tradição religiosa, onde ela vem acompanhada com alguns recursos que são oferecidos. Mas ela é uma ordem estabelecida por Deus. Por isso, quando nós celebramos a Páscoa, que é uma festa, que é algo tão maravilhoso, né, nós precisamos ter muito claro esse significado.
E a primeira coisa que eu quero trabalhar com vocês nesse texto é que era necessário um cordeiro para cada família. Êxodo capítulo 12, verso 1 a 4 fala assim: o Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será para vocês o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falem a toda a congregação de Israel. Toda a congregação de Israel precisava ter essa informação, como todos nós precisamos ter essa informação. Cristo ressuscitou. Ele ressuscitou. E essa é a boa nova. O Evangelho, ele pode levar boas novas para nós, sabe por quê? Porque o túmulo está vazio. Quando as mulheres foram buscar Jesus, se surpreenderam, porque o túmulo estava vazio. E os anjos falam para as mulheres: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que... Dê uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus. Então nós estamos celebrando a Páscoa porque Ele... Fale assim: eu estou celebrando a Páscoa. Porque Ele vive. Esse é o motivo pelo qual nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Amém? E essa notícia precisava ser espalhada entre o povo. No dia 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então o chefe da família convidará o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Por aí vocês calcularão quantos são necessários para o cordeiro. Seja família grande, seja família pequena, o cordeiro é suficiente para a família grande, o cordeiro é suficiente para a família pequena. Deus ordenou, é uma ordem de Deus. É um cordeiro para cada família. A libertação começa dentro de casa. Quando nós passamos a viver isso que nós estamos aprendendo aqui, é necessário nós levarmos para as nossas casas, onde lá em casa tem um cordeiro que governa, onde lá em casa tem o Senhor Jesus que está assentado no trono, no governo daquele lar. A casa se tornou um lugar de proteção para o seu povo, para todos aqueles que obedeceram a Deus. Enquanto no Egito enfrentava o juízo, dentro das casas marcadas pelo sangue havia segurança, havia libertação e havia o cuidado do nosso Senhor Jesus Cristo. Salmo 127, verso 1 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A família, nós passamos várias semanas falando sobre família. E eu espero, sinceramente, que isso possa nos ensinar algo. A importância que Deus dá para cada família que está aqui. Sobre a tua família, os olhos do Senhor estão postos sobre ela. Deus ama a família. Existe trabalho na família. O Jonas muito bem falou, que algo que me marcou nessa série de mensagens, muitas coisas, mas uma coisa que ele falou é que a família, ela é construída. No momento que um homem e uma mulher se propõem a casarem, naquele momento se começa uma família, onde os dois precisam deixar pai e mãe e se tornarem um em Deus. A partir daquele momento começa uma construção de Deus. Uma nova família está sendo forjada e formada em Deus. Então a família tem trabalho para a mulher, tem trabalho para o homem. Fala na família. Tem trabalho do homem, tem trabalho da mulher, tem trabalho dos filhos. Na verdade, os filhos dão trabalho. Tá certo? Mas por isso que é necessário entender que existe uma parte que eu faço, e essa parte que eu faço, ela não pode prosperar se não for o Senhor que estiver edificando a minha casa. Eu trabalho, e Deus edifica. Fala, eu trabalho.
Fala, eu trabalho e Deus me edifica. Deus edifica a minha casa. Deus guarda a minha casa. Deus protege a minha casa. Era isso que estava sendo falado aqui. Segunda coisa que eu preciso entender: na Páscoa, Deus convida a todos fazer uma aliança. Êxodo 12, 48 e 49, avançando o texto, mais no final desse capítulo fala assim: porém, se algum estrangeiro se hospedar com você e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, que primeiro sejam o quê? Todas as pessoas do sexo masculino. Depois poderá observar a Páscoa, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A mesma lei será aplicada ao natural da terra e ao estrangeiro que estiver entre vocês. Fala, a mesma lei é para o natural e é para o estrangeiro. O Evangelho é para todos. O Evangelho é para mim, o Evangelho é para você, que está aqui possivelmente pela primeira vez hoje, ou já caminha conosco. O que a circuncisão representava no Velho Testamento? Era um pacto com Deus. Era um pacto que o homem, a permitir a circuncisão acontecer, ele estava dizendo, eu tenho um pacto com Deus. E esse pacto, nós entendemos que, graças a Deus, hoje não é mais observado. Você, para ter um pacto com Deus, você não precisa ser circuncidado. Olha que livramento grande. O Wesley balançou a cabeça umas 10 vezes. Ele sabe o que significa esse pacto da circuncisão. Hoje o pacto da circuncisão, o apóstolo Paulo fala que é o pacto do coração. É quando eu entrego o meu coração para Jesus. É quando eu entrego a minha vida para Jesus e deixo Ele governar. A celebração da Páscoa, ela é completa quando eu entendo qual é o pacto que Deus fez comigo. E que tipo de pacto que eu tenho com Deus. O pacto que Deus fez com você foi um pacto de entrega, foi um pacto de vida. Ele entregou a vida dele por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida. Porém, qual é o tipo de pacto que eu tenho com Deus? Isso tem que ficar claro entre nós. Todo o povo hebreu, tanto quanto o estrangeiro, podiam participar da Páscoa. Isso eu acho fantástico no Evangelho. E não queira colocar doutrina onde não tem doutrina. O Evangelho é uma porta que a graça abriu para todos aqueles que creem. Amém. Se você estiver escutando o Evangelho pela primeira vez hoje, e você crê nesse Evangelho, o Evangelho te abraça, o Evangelho te faz filho, e você faz parte da família de Deus. Mesmo sabendo que depois disso existe um processo que Deus vai trabalhando na sua vida. Então o Evangelho é para todos. Ou seja, o Evangelho é para todos aqueles que desejam ter um pacto com Deus. A Páscoa, o significado da palavra Páscoa, ou Passover, significa passar por cima, cobrir, livrar, resgatar. Representa a graça de Deus para redimir o homem. Atos 5:31, Deus, porém, com a sua mão direita, é a mão direita do pacto. Toda vez que a mão direita era estendida para alguém, essa mão direita significava pacto. Eu tenho um pacto contigo, eu estou fazendo um pacto contigo. E aqui está falando assim, Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel arrependimento e remissão de pecados. O significado bíblico da palavra redimir vai além de comprar e resgatar. Quando alguém era redimido naquela cultura, quando um escravo, ele estava debaixo do jugo de alguém, e alguém queria comprar aquele escravo, ou queria libertar aquele escravo precisava ser comprado por um preço que o senhor daquele escravo estabeleceu. E a pessoa ia lá e pagava o preço. E a partir daquele momento, aquele escravo, ele era livre para viver debaixo de um novo senhorio. Resgatar, no contexto das Escrituras, significa redimir, envolve libertar, envolve resgatar, reconciliar e transportar.
Nós fomos resgatados do pecado e transportados do império das trevas para o reino da luz de Cristo Jesus. Então o poder da cruz é poderoso para perdoar os nossos pecados. Glória a Deus, porque já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas Deus não perdoa os teus pecados para te deixar do Egito. Deus perdoa os nossos pecados para nos tirar do Egito e para nos colocar em uma nova terra que Ele tem preparado para mim e para você. O sacrifício do cordeiro lá no Egito era assim: eu vou libertar vocês do Egito, eu vou tirar vocês do Egito, para que vocês não sejam mais escravos desse sistema, e vocês possam viver uma nova vida nessa terra que eu tenho preparado para vocês. Terceiro lugar, a Páscoa. O cordeiro pascal não tem defeito. Êxodo 12, 5 e 6. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podendo também ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o matará no crepúsculo da tarde. O cordeiro, ele precisava ser separado no 10º dia. O primeiro mês do ano, supostamente no nosso calendário, é entre março e abril. É o mês de Abib, no calendário judeu. Então o cordeiro, vamos assim dizer, que ele era guardado no dia 10 de abril. Ele era tirado de entre o aprisco e era separado. Ele era levado para a casa daquele que iria no 14º dia sacrificá-lo. E não era qualquer cordeiro. Era um cordeiro específico, sem defeito, macho de 1 ano, que precisava ser guardado e observado por 4 dias. Quando Jesus, ele em João capítulo 2, o evangelho de João é desenhado diferente. Depois de Jesus ser apresentado como Filho de Deus e fazer o milagre que nós falamos a semana passada, que foi o milagre de Canaã da Galileia, na sequência Jesus foi para onde? Me ajudem que eu esqueci. Foi para o templo. E quando ele chegou no templo, ele viu que muita coisa tinha mudado. Porque você crê que o cordeiro estava lá no Êxodo, celebrando a Páscoa? Quando ele viu aquela celebração feita lá em Êxodo capítulo 12, e viu o que estava acontecendo em João capítulo 2, ele desmonta aquela estrutura religiosa. Tirou aqueles cordeirinhos, tirou aquelas pombinhas. O que as pombinhas e os cordeirinhos tinham feito de errado? Nada. Porém, aquilo que era assim, a pessoa que ia oferecer o sacrifício, que ia oferecer o cordeiro, ele precisava pegar um cordeirinho, sair da casa dele e levar até o sacerdote. Porque esse que estava entregando um cordeiro para o sacerdote estava dizendo: eu pequei contra Deus e preciso de remissão. Então a confissão, ela era pública, de alguém que fala assim: eu preciso ser redimido dos meus pecados. Então essa pessoa que pegava o cordeiro da casa e levava até o sacerdote, e o sacerdote apresentava aquele cordeiro, para que ele pudesse ter os seus pecados perdoados. Em João capítulo 2, já não tinha mais isso. Eu não precisava pegar um cordeiro, separar um cordeiro na minha casa, atravessar Jerusalém para chegar até o sacerdote e falar assim: essa é a minha oferta que eu apresento para que os meus pecados sejam perdoados. Lá na porta do templo tinha o quê? Tinha o cordeiro, a pombinha, o cabrito, o que você quisesse. Estava onde? Na porta do templo. Vamos simplificar o evangelho? Vamos fazer um negócio mais simples. E quando Jesus chega nesse cenário, ele fala algo muito forte: não façam da casa do meu pai
uma casa de comércio. O Evangelho não é para ser comerciado. O Evangelho não é para ser vendido. O Evangelho não é essas coisas. O Evangelho é o poder de Deus. Que eu preciso reconhecer que o Cordeiro é suficiente para resgatar e restaurar a minha história. O Cordeiro é sem defeito. Quando João vê Jesus, fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O apóstolo Pedro fala assim: nós não vimos nele maldade e nem dolo algum. Ele é um cordeiro sem defeito, sem mácula. Somente Jesus é esse cordeiro sem defeito. O cordeiro precisava ser guardado e observado por 4 dias para verificar a sua condição. Assim, Cristo, durante toda a sua vida, mesmo sendo hostilizado, rejeitado, desrespeitado por seus adversários religiosos, ele não conheceu o pecado, não cometeu pecado e manteve uma vida pública sem dolo. 1 Pedro 2, 22 a 24 fala assim: o que não cometeu pecado, nem dolo algum, se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, fala morto para o pecado, eu estou morto para o pecado, fala eu estou morto para o pecado, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. O que Pedro estava citando aqui? Isaías capítulo 53. Para que os meus pecados e as minhas chagas possam ser perdoadas, alguém se entregou na cruz. Para que eu possa ter vida e vida em abundância, alguém teve que morrer em meu lugar. Alguém se entregou em meu lugar. Você entende isso? Não? Então celebrar a Páscoa é entender que existe vida plena para cada um de nós. Mas eu preciso entender também o preço que Cristo Jesus pagou por cada um de nós. 4º lugar, a Páscoa é um tempo de preparo e vigilância. Êxodo 12, 11. E assim que vocês devem comê-lo, já prontos para viajar, com as sandálias como? Nos pés e o cajado? Comam. É o quê? É a Páscoa do Senhor. Participar da Páscoa, participar dessa celebração, vai além daquilo que nós estamos fazendo aqui. Eu já preciso estar pronto. Porque tudo que nós estamos vivendo hoje é uma preparação para aquilo que irá acontecer. O Cordeiro vai voltar. O Cordeiro de Deus, não mais como Cordeiro, mas agora como o leão da tribo de Judá. Ele venceu todo o pecado. E agora ele voltará para nos resgatar. Por isso, a Páscoa, a celebração da Páscoa era um momento de preparo. As pessoas precisavam se preparar para crer naquilo que viria. Eles estavam saindo do Egito, de 430 anos de opressão, de maltrato. O Egito maltrata. O Egito cobra caro. Sim, é o preço que o Egito cobra. E Deus estava dizendo para eles assim: eu escutei o teu clamor. Eu escutei aquilo que você está buscando. Por isso eu vim ao teu encontro, ou fui ao teu encontro, para que você possa sair dessa condição. Mas a celebração da Páscoa fala de preparo. Fala, Páscoa significa estar preparado. A vigilância é como uma viagem. Os dias que antecedem a viagem, você se prepara para
a viagem. Não é assim? Você vai você vai se planejar para fazer uma viagem. Os dias que antecedem essa viagem são dias preparatórios para você fazer uma boa viagem. Então, estar vigilante é isso. Existe uma viagem marcada para mim e para você, que nós precisamos estar prontos agora. Possivelmente, quem se prepara na viagem vai ter que lidar com muito imprevisto. Então, esse é o momento de eu me preparar. Esse é o momento de eu trabalhar. Esse é o momento de eu fazer aquilo que eu tenho que fazer. Não é momento de nós baixarmos a guarda. Não é momento de nós relaxarmos. Não é momento de descansar. É momento de nós nos preparar para aquilo que virá pela frente. Vivemos dias difíceis, dias complicados, onde fisicamente você se sente exaurido. Cara, tem dias que você começa a atender o telefone 7 horas da manhã e 9, 10 horas da noite você está ainda. Eu falei, eu preciso de um trabalho só para atender o meu telefone, um full-time job só para atender meu telefone. Se eu demorar mais de 24 horas, me perdoe, eu não consegui atender a tua mensagem. Então nós vivemos um tempo de tantas tarefas, de tantas coisas. Páscoa tem que ser um negócio assim, que tem que ter uma peça, aquela que arrebenta, 3D, e ator não sei o que, e fica 4, 5 semanas antes da Páscoa, ensaiando e fazendo, exaurindo as pessoas, gerando estresse nas pessoas. Aí a pessoa estressada briga um com o outro, e não sei o que, aí chega aqui, vamos fazer a Páscoa do Senhor. É mais do que isso. Se um dia nós tivermos condições de fazer tudo isso que eu estou falando para você, que nós possamos fazer com entendimento. É Páscoa do Senhor, tudo é para o Cordeiro. Se eu me exaltar com você, meu irmão, me perdoa, porque é Páscoa do Senhor, eu quero perdoar a sua vida. Meu irmão, não sou um ator, eu sou limitado, mas é Páscoa do Senhor. Eu quero fazer o meu melhor para que o Cordeiro seja exaltado nisso tudo, e para que nós possamos celebrar aquilo que nós estamos celebrando, preparados, porque o Cordeiro virá. Preparados, porque a trombeta vai soar. E o chamado virá. Você já prometeu para o teu filho que você iria fazer algo? Vou te levar para o não sei o que, dependendo da idade dele. Quando ele é novinho, você fala assim, vou te levar para o Chuck E. Cheese. Você arrumou uma grande tribulação para você. Porque 3 dias antes eles não têm tempo, eles não têm noção de tempo, eles não têm noção de dinheiro, eles pedem o que eles querem. Por isso, se o pai é bom ou é bobo, não sei o que você, né? Dá tudo o que eles querem, porque eles não têm noção de tempo, não têm noção de recursos, eles não têm. Eles somente querem viver aquilo ali intensamente. Agora você prometeu que vai levar ele para algum lugar. Ah, meu amigo, a partir daí começou a grande tribulação na tua vida. Essa deve ser o que a Bíblia fala, é assim, seja assim como uma criança, filho. Eu não me importo de você falar, Maranata, mãe, pai, é hora de Maranata, mãe, pai, é hora de Maranata, pai, é Maranata, já está na hora do Senhor voltar, pai, é Maranata, é tempo do Senhor voltar. É assim que a igreja precisa viver todos os dias. Maranata, Ele vai voltar, Maranata, Ele vai voltar, e aí é onde tem que estar o meu coração. Isso é celebrar Páscoa. O povo estava celebrando uma ceia, sabendo que depois de alguns dias eles iriam deixar o Egito. Então é lugar de preparo. É tempo de preparo. Fala, é tempo de preparo. Mateus capítulo 25, versos 6 a 9. Mas à meia-noite, alguém está esperando pela meia-noite? Alguém está vigiando à meia-noite? Normalmente à meia-noite você está como? Dormindo, é um fato isso. Mas à meia-noite, em um tempo difícil, em um tempo onde poucos esperavam, o tocar da trombeta, ou o grito, aí vem o noivo.
Aí vem o noivo. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saiam o quê? Saiam. Eu preciso sair ao encontro do noivo. Quando Jesus desceu do céu, ele veio ao meu encontro para suprir a minha necessidade e morrer no meu lugar. Mas depois do sacrifício de Cristo Jesus, que foi feito na cruz do Calvário, eu preciso ir ao encontro. Se você não for ao encontro de Cristo, sabe o que vai acontecer, meu irmão? Se você não buscar Cristo, sabe o que vai acontecer? Se você ficar em casa sem buscar o Senhor, sabe o que vai acontecer? Sabe ou não? Nada. Porque é minha responsabilidade caminhar ao encontro. Ele vai te dar forças, Ele vai te capacitar, mas deve ser minha iniciativa em ir em direção a Jesus. Então todas aquelas virgens se levantaram, todas acordaram com o grito do noivo. As virgens conhecem o grito do noivo. Todas elas se levantaram e prepararam o quê? Suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: irmãzinha de Jesus, o meu óleo está acabando. E eu estou na condição que eu estou. Me empresta um pouco do teu óleo. Claro, irmãzinha de Jesus. Eu estou aqui para te servir. É isso que o texto fala. O que o texto fala? Irmãzinha de Jesus, o óleo que eu tenho foi preparado e foi comprado. Eu me preparei para esse momento. Não é, isso daqui não é legalismo não, é alguém que entende o que está fazendo. Eu me preparei, eu estou atenta, eu estou vigiando para a volta do Senhor. Você deveria fazer o mesmo. Então vai e compre aquilo que tem preço. E depois, volte. Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram. Elas reconheceram que as prudentes tinham uma reserva, mas elas não reconheceram que a reserva delas estava acabando. Então, gente, eu preciso ter entendimento dessas coisas. Se eu perceber que a minha reserva está acabando, e a gente percebe. Percebemos ou não percebemos? Quando a reserva está na luz vermelha. Quando a gente começa, desculpe a expressão, bater biela. Quando servir já é um peso. Quando participar do relacionamento da igreja se tornou um cansaço. Quando adorar o meu Senhor parece que ficou um negócio que eu não sei muito bem como me comportar. A gente percebe quando as lamparinas vão se apagando ou não percebemos? Percebemos ou não percebemos? A prudência fala assim: eu não posso deixar essa lamparina se apagar. Eu preciso ir lá no noivo e falar: noivo, me dá óleo fresco. Me dá óleo fresco. Porque as minhas lamparinas precisam estar acesas. Porque naquela época, quando o noivo ia buscar a noiva na casa dos pais, normalmente era uma surpresa. Então, por isso que o horário é esse. E o judeu que estava lendo esse texto sabia o que estava lendo. E quando o noivo gritava: estou chegando na casa da noiva, a noiva se levantava com a lamparina pronta, com a botija cheia de azeite, acendia a lamparina e ia ao encontro do noivo para encontrar o seu noivo. Quem não tem luz, como que você vai encontrar o noivo na escuridão? É preciso ter a lamparina acesa. Fala para o irmão que está do teu lado. Fala: meu irmão, minha irmã, com muito amor. A lamparina está acesa. A lamparina está acesa.
O sangue do Cordeiro cobre e salva. Êxodo 12, 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O sangue do Cordeiro precisava ser recolhido. A orientação é: mate o cordeiro, guarde um pouco do sangue numa vasilha e depois passe nos umbrais da porta. Porta é singular, fala porta. Porta, não são portas, é porta. Se é em São Paulo, interior de São Paulo, fala porta. Se é carioca, fala como? Porta? É a porta, é a única porta. Só tem uma porta que precisa ser ungida pelo sangue. E a porta, ela é horizontal e ela é vertical. Significa cruz, porque lá na cruz, através do sangue de Cristo, os nossos pecados foram perdoados. E também nós fomos justificados. Então, o sangue do Cordeiro cobre pecados e salva o pecador. Assim como nas outras pragas, todas as outras pragas, as outras 9 pragas, todas elas o povo recebeu o livramento. E mais uma vez, Deus estava falando para o seu povo: o meu sangue, se você crê no poder que há no sangue de Cristo, o sangue de Cristo tem poder para libertar. O sangue de Cristo tem poder para curar. O sangue de Cristo tem poder para mudar a nossa história. Se você crê no poder do sangue de Jesus Cristo de Nazaré, vai acontecer livramento sobre a sua vida. Vai acontecer proteção sobre a sua vida. Você entende isso ou não? E muitas vezes nós achamos que a ênfase da Páscoa é juízo. A ênfase da Páscoa não é juízo. A ênfase da Páscoa é salvação. Hebreus 11, 28. Pela fé. Pela fé. Tem 2 vezes pela fé, pela fé. Tem ou não tem no texto aí? Pela fé, celebrou a Páscoa, está falando de Moisés, e o derramamento do sangue, porque o exterminador não tocasse nos primogênitos de Israel. Em último lugar, a Páscoa é uma celebração perpétua. Êxodo 12, 14. Este dia lhe será por um memorial, e vocês o celebrarão como festa ao... É o que nós estamos fazendo aqui? É uma festa. Mesmo que eu tenha que me preparar, mesmo que eu tenha que entender que o cordeiro é sem mancha, mesmo que eu tenha que levar o cordeiro para dentro da minha casa, nós estamos celebrando uma festa. É uma festa que nós estamos celebrando. E essa festa precisa ser como? Celebrada quando? E como? De geração em geração. Vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. A Páscoa celebrada no Egito é uma sombra do que se cumpriu em Cristo Jesus. O Cordeiro Pascal hoje, através dele, é um memorial que nós celebramos através da ceia. O que nós vamos fazer daqui a alguns minutos é simplesmente comemorar aquele estatuto que foi estabelecido no Velho Testamento, que passou por Cristo Jesus, que se cumpriu em Cristo Jesus, que hoje Ele é o Cordeiro Pascal. Para nós celebrarmos a Páscoa, ninguém teve que trazer de casa um cordeiro, teve? Fazer pães asmos? Não? Por quê? Porque em Cristo se cumpriu todas as coisas. A primeira Páscoa marcou a saída do Egito. A última, celebrada por Jesus, antecedeu sua morte, sua ressurreição, sua exaltação e a nossa redenção. Amém? Eu tenho um texto aí, que está em Lucas, capítulo 22, mas eu quero pedir licença a vocês e eu vou andar 2 capítulos mais para falar de outra ceia que aconteceu. Lendo a palavra hoje pela manhã, o Senhor me mostrou esse texto e eu quero compartilhar com vocês, e em seguida nós iremos celebrar a ceia do Senhor. Nós sabemos que Jesus, quando Ele ressuscitou, Ele passou 40 dias com os discípulos, animando os discípulos e lembrando os discípulos de tudo aquilo que Ele tinha falado. Tá certo?
E logo na morte e na ressurreição, chegou um momento que 2 discípulos frustrados, a Bíblia fala o nome de um deles, que são os 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, frustrados, eles querem voltar para a casa deles possivelmente. E Jesus vai ao encontro deles, para que eles pudessem entender realmente o que significa a ressurreição, o poder que há na ressurreição. Então, Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, vocês não têm esse texto, mas se você quiser buscar no telefone aí rapidinho, ou se você for mais crente, está com a Bíblia aí, também funciona. Estou brincando, viu? Lucas capítulo 24, verso 13. Naquele mesmo dia, que dia era esse? Vamos ler o texto. 2 dos discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Muitas vezes nós conversamos sobre assuntos, e até mesmo, às vezes até mesmo sobre a palavra de Deus, mas uma coisa é conversar, uma coisa é comentar, e outra coisa é ter a revelação daquilo que nós estamos falando. Esses 2 homens, possivelmente, eles viram muitas coisas que Jesus fez. Eles visualizaram os milagres, eles visualizaram tantas coisas que aconteceram no ministério de Jesus. E Jesus alertou que ele iria morrer, mas no terceiro dia, iria o quê? Ressuscitar. E quando Jesus morreu, ao invés de manter a esperança, eles alimentaram a frustração. E Jesus, antes de morrer, falou para eles: vão para Jerusalém e fiquem lá, até que vai acontecer a promessa. Qual que é a promessa? Do derramamento do Espírito Santo. Se Jesus ressuscitou, a festa do Pentecostes era comemorada 50 dias depois da Páscoa. Se Jesus ressuscitou na Páscoa e passou 40 dias com os discípulos, o Pentecostes era 50 dias depois da Páscoa. Quantos dias os discípulos tinham que esperar para acontecer o Pentecostes? Uma matemática rápida aí. 50 menos 40? 10? 10 dias. 10 dias eles precisavam esperar com o coração cheio de esperança. Mas a gente sabe que um número começou esperando e outro número foi aqueles que alcançaram a promessa. Iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os olhos deles estavam como? Impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Sabe quando alguém faz uma pergunta sem noção? Que aquela pergunta paralisa você está andando, você para e fala assim, você olha para a pessoa e fala assim: não é possível um cara sem noção fazer uma pergunta dessas. O que é que vocês estão conversando, gente boa, nesses últimos dias? E os discípulos falaram assim: só você é que não... Você é o único que não sabe o que está acontecendo em Jerusalém? O humor de Jesus é um negócio fantástico. E Jesus fala: o quê? O que é que está... O que é que está acontecendo em Jerusalém que eu não saiba? E eles começaram a contar. Deixa eu falar o que a Bíblia fala, porque aí vocês não vão me chamar de mentiroso. Verso 17. Então ele
Então ele lhes perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? E ele lhes perguntou: do que se trata? E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, olha a expectativa que eles tinham. Por isso a frustração. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas essa remissão não é sobre pecado, é uma libertação do Império Romano. Às vezes nós temos uma ideia que Cristo vai resolver todos os meus problemas aqui na terra. E quando Ele não resolve os meus problemas aqui na terra, eu me frustro com Jesus. Por que eu me frustro com Jesus? Porque a minha expectativa está voltada só para as coisas dessa terra. Jesus não está muito interessado em resolver somente as coisas dessa terra. Jesus quer te dar visão de céu, quer te dar visão do alto, para que você possa entender que mesmo que você passe por algumas frustrações aqui na terra, você vai vencer isso e tem uma terra preparada para você. É um problema grande quando a minha expectativa estiver só nas coisas dessa terra. A Páscoa, a celebração da Páscoa, me faz tirar os olhos da terra e me faz colocar os olhos em Cristo Jesus. Nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isto, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas das mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos. Olha, eles viram o túmulo vazio, tiveram uma visão de anjo, tiveram tudo isso e mesmo assim eles estavam incrédulos que Cristo havia ressuscitado. A Bíblia relata o nome de um, que é Cleopas. Possivelmente o segundo é Marciano. A gente vai pelo caminho com Jesus, andando com Jesus, de mão, onde é que está Jesus? Está do meu lado, está aqui comigo. Ele é meu pastor, tal. Um monte de frase pronta. Verso 24. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Verso 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Verso 28. Quando se aproximavam da aldeia, para onde iam, ele fez menção de passar adiante. Mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fique conosco, porque é tarde, e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. Lá em Êxodo, a Páscoa que libertava, que restaurava, foi celebrado dentro de uma casa, ou várias casas. Aqui, a ceia que liberta, a ceia que me dá visão, a ceia que me revela Cristo Jesus, também foi celebrada dentro de casa. Esse vento fica me atrapalhando aqui. Mas eles o convenceram a ficar. Verso 30. E aconteceu que quando estavam aonde? Estavam aonde? Andando pelo caminho, dúvida, tristeza, decepção, luta, sem entendimento, querendo retroceder, não vale a pena,
não deu certo, o propósito de Deus não deu certo, aquilo que Ele prometeu não está acontecendo de acordo com aquilo que Ele falou. Alguém se sente assim mais ou menos? Às vezes não. Se sente ou não se sente? Mas quando você coloca isso tudo lá de fora e se senta à mesa com Jesus e fala assim: Jesus, deixa eu explicar para você o que está acontecendo comigo. E você fala. E Ele ouve você. E aqui fala que Ele pegou um pão. E partiu o pão. E entregou para eles. Deus tem um pão para mim e para você hoje. Que Ele quer te entregar. É o pão do entendimento. É o pão que abre os nossos olhos para compreender o que nós estamos fazendo aqui. A palavra fala que quando eles comeram do pão, as escamas caíram dos olhos e reconheceram que só um pode celebrar a vida como estava sendo celebrada, que era Jesus. E eles entenderam que aquela ceia, que aquele momento trouxe um entendimento tão profundo, que aí sim, eles voltaram para Jerusalém e relataram tudo aquilo que tinha acontecido. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Me chama a atenção que nesse texto, não tem necessidade mais de sangue, de cálice. Aqui Jesus não pega um cálice e oferece, porque o sacrifício lá na cruz já foi feito. A nova aliança já está estabelecida. Quando nós tomamos do cálice, nós fazemos isso como celebração da nova aliança. Mas Cristo não precisou apresentar um cálice, porque Ele mesmo é a celebração da nova aliança. E se nós entendermos isso e nos alimentarmos do pão da vida, os nossos olhos vão ser abertos. Isso é Páscoa. Talvez nessa Páscoa Deus quer levar a libertação para a sua casa, para a sua vida, para você mesmo. É Páscoa do Senhor. É tempo de celebrarmos com alegria tudo isso que Jesus fez por nós. Aí você fala, mas eu estou passando por essa situação. Sim, enquanto nós estamos nessa terra, nós iremos passar por privações, por dificuldades. Porém, tem de bom ânimo, porque é Páscoa do Senhor. Assim como Cristo venceu, nós também iremos vencer. Em nome de Jesus. Essa é a promessa para mim e essa é a promessa para você. E agora nós iremos celebrar. E a minha oração, sinceramente, é que essa celebração, essa ceia não seja mais uma, onde a gente tem um calendário para celebrar a ceia. Não. Mas que essa celebração de ceia possa nos dar um entendimento literal daquilo que nós estamos fazendo. O que significa o pão? O que significa o sangue? O que significa fazer em memória de Cristo Jesus? O que é que nós estamos fazendo? É uma preparação. Nós precisamos comer a ceia preparados para a volta do Cordeiro. Você tem preparado sua vida? Eu tenho preparado minha vida para esse dia? Ou eu estou vivendo a vida de acordo com as coisas que acontecem? As lutas têm me levado de um lado para o outro. As dificuldades têm me afastado do relacionamento do corpo, têm me afastado da comunhão da igreja. É possível isso acontecer. É possível isso acontecer. Mas talvez essa Páscoa é para que os meus olhos e os seus olhos sejam abertos. Porque é na casa, é onde Jesus está que eu tenho proteção. É na casa, é onde Jesus está que eu tenho livramento. E é esse entendimento que Deus quer nos dar. Que o Senhor possa tirar as escamas dos nossos olhos. E que nós possamos entender o Evangelho como ele é. Que Cristo precisa estar entronizado, não só no céu. Cristo precisa estar entronizado no meu coração. Ele precisa ser o meu Senhor. Ele precisa ser o meu Redentor. E também aquela pessoa que guia a minha vida. Isso é celebrar a Páscoa do Senhor. Amém?